Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui de configuração dos gráficos, tá? Nós vamos fazer de uma forma simples, né? Exatamente o gráfico de ações, né? O gráfico de correção das ações, para quando tiver o mercado tiver no diário ou no semanal esticado, a gente saber qual posição nós podemos adicionar mais ativos, tá? Complementar a nossa jornada, né, de direcionamento do ativo, né? Então, eu vou também configurar os fundos imobiliários, o índice, dólar e do setup governador, tá? Nós temos dois aqui que ainda não posso passar para vocês, né? Que ainda é o Samurai e o dólar for, né? Isso aqui são as regiões onde nós operamos junto com os players, tá? Os big players. Eu vou abrir mais um gráfico, né? Vou colocar um layout 1 e eu vou começar pelas ações, tá? Quando nós abrimos esse gráfico, né, ele vai estar exatamente nessa situação, tá? Alguns vão estar azul escuro, azul clarinho, né? Vocês vão clicar exatamente para o lado direito do mouse, clicar em propriedades e vão deixar automático, gráfico preto e automático. Nessa caixa de diálogo aqui também vocês podem colocar ou suavizar a cor, né? Ou se não, deixar clicado exibir marca d'água. Aí fica o fundo mais escuro com a marca d'água do ativo que nós vamos operar, tá? Lembrando aqui que nós vamos fazer uma configuração de ações, tá? Lembrando que os candles são verdes e vermelhos, tá? Para fazer essa configuração, eu venho o mouse em cima do candle, com o lado esquerdo do nosso mouse, eu vou clicar duas vezes em cima dele, do candle, tá? No positivo eu vou deixar verde, negativo vermelho, linha positiva vermelha, linha negativa, vermelha, linha negativa e linha positiva verde, tá? Em alguns casos, tá, pessoal, nós vamos vir exatamente nessa região de propriedades, tá? Principalmente no gráfico de Renko, nós vamos adicionar o candle, tá? Que é esse cara aqui, tá? O automático sempre vai estar normal para as ações, tá? Quando a gente for utilizar o gráfico Renko, nós vamos clicar exatamente nesse carinha aqui em propriedades, ok? Finalizando isso, eu vou aplicar a cor dos candles. Eles já se modificaram, tá? Eu não vou entrar agora nesse momento sobre a formação de uma vela, né, do candlestick. Eu vou só me aprofundar aqui na configuração de tela, tá? Lembrando, pessoal, quando vocês quiserem trocar algum ativo, vocês vão clicar com o lado esquerdo do mouse dentro do gráfico, tá? E aí vocês podem digitar conforme um texto qualquer, tá? Itaúsa, aí vai aparecer Itaúsa 3, 4, Itube, os fracionados, né? Tudo relacionado a Itaúsa, tá? Se vocês quiserem Petro, tem aqui PE e aí ele já abre automaticamente toda a caixa de diálogo referente a Petrobras ou algum correlacionado a petróleo, tá? Bom, como é que nós vamos iniciar aqui a configuração, tá? Nós utilizamos algumas médias, tá?
Lembrando, pessoal, esse gráfico que nós estamos fazendo aqui é um gráfico Layout 1, que vocês vão renomear eles para ações, tá? Então vamos lá. Aqui em cima nós temos essa caixa de diálogo chamado indicadores, tá? Vamos clicar com ele, com o mouse, tá? Com o ícone do mouse e adicionar média móvel, tá? Vai aparecer essa caixa de diálogo. Podemos fazer de uma forma diferente também. No meio do gráfico, vocês vão clicar com o lado direito do mouse e vai aparecer essa caixa de diálogo maior. Nós vamos aqui em inserir indicador, escrever média móvel, clicar e aqui é um pegadinha, tá, pessoal? Vocês vão ter que adicionar essa caixa de diálogo. Vocês têm que adicionar exatamente em Petri 3, tá? Que vai dar uma nova janela interna que vai fazer a média vir abaixo dos gráficos, e quando vocês clicarem em cima do Petri, do gráfico, a média vai estar plotada nos candles dentro do gráfico. Então, muito cuidado para fazer a adição dessa média e das futuras médias dentro do gráfico, tá? Vocês vão lá em inserir, vamos colocar a nossa média de 9, tá? Nós vamos inserir mais uma média, que seria a média de 21, tá? Vamos dar OK. Vamos inserir a média de 200, tá? 200 períodos, OK. E agora vem o nosso suporte ou resistência a longo prazo, as médias de 400. A média de 400 nós vamos adicionar 3 vezes, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vou fechar essa caixa de diálogo e eu tenho essa formação aqui que está aparecendo, tá? Elas vêm todas verdes, né? A única coisa que diferencia elas são os períodos, né? Eu vou clicar com o lado esquerdo do mouse 2 vezes em cima da média, tá? Vai abrir essa caixa de diálogo. Nós vamos colocar média de 9. Nós vamos trocar aqui no tipo, tá, pessoal? Aqui no tipo. Vamos clicar aqui, exponencial, tá? Eu costumo deixar tudo visual, tá? Então eu vejo quando está chegando numa determinada cor de média, eu sei qual que é. Eu utilizo a média de 9 como vermelho, tá? Eu vou colocar 2, dar um clique e a média de 9 já mudou, ok? Lembrando, pessoal, a média de 9 é um rastreador de tendência, tá? Ela vai dar a tendência do mercado, tá? É aqui onde utilizamos o 1, o 2 de compra e até mesmo o 3 de compra, tá? São os setups aí do Larry Williams. Vamos agora para a média de 21, tá? Média de 21, aí clicamos novamente, tá, pessoal? Clicamos 2 vezes em cima da média, tá? Com o lado esquerdo do mouse. Vai abrir essa caixa de diálogo. Nós utilizamos exatamente isso. Média de 21 períodos, aritmética. Eu só vou engrossar um pouquinho aqui a linha, tá? Eu sempre uso verde, tá? Na média de 21. Que eu deixo muito bem assim, visual a configuração dos meus gráficos, tá? Bom, vamos fazer agora a nossa média de 200, tá? A média de 200 ela pode ser aritmética mesmo, tá? Então a única coisa que eu vou mexer nela vai ser no estilo, né? Nós temos aqui os parâmetros, média de 200, né? Não vou deslocar nada, nenhuma média com deslocamento, tá? Eu vou colocar ela na aparência estilo pontilhado, eu vou deixar ela em branco e a espessura 2. Aqui está a nossa média de 200 aritmética, tá? Só um adendo também, a média de 200, pessoal, ela substitui uma LTB e uma LTA, tá bom?
A média de 200, ela sempre é um suporte ou uma resistência de médio prazo para o preço vir buscar, tá? Fiquem atentos nisso daí. Vamos agora configurar o que? As médias de 400, tá? Clicamos duas vezes com o lado esquerdo, desculpa. A primeira média eu vou colocar o Alice Wilder, né? A aparência pontilhado, eu vou colocar um azul claro, número 2, e aí ela começa a dar a minha forma, tá? Novamente eu clico duas vezes em cima da média de 400, vou trazer essa outra média como média de 400 exponencial, vou deixar ela pontilhada a mesma coisa, azul claro, dou uma espessura 2 e dou OK. E a nossa última é extremamente fácil, aritmética, vou deixar pontilhada, azul claro, 2, e aqui está o que? Aqui não pode ser os nossos suportes de médio a longo prazo, tá? Se vocês jogarem no gráfico aí de um pouco mais esticado, nós vamos ver uma estrutura assim. Média de 9, tá pessoal? Média de 9, rastreador de tendência, rompendo, preço para cima da média de 9, nós fazemos a início da nossa operação, tá? Média de 21, pessoal. Média de 21, ela substitui uma LTA, tá? Se vocês pegarem aqui, ela já está substituindo essa LTA, tá? Média de 200, tá? O preço, ele pode chegar nela, tá? E voltar a fazer uma correção para as médias, tá? E as nossas médias de 400 são médias que podem ser, na maioria dos casos, como suportes ou resistências. Lembrando, as médias aqui em cima são resistências e as médias aqui embaixo, se elas estivessem aqui, seriam suportes, tá? O que eu vou adicionar também, novamente, eu posso adicionar pelos indicadores que está aqui, bem aqui em cima, tá? Ou se não, com o lado direito do mouse, clicando em cima do gráfico, pessoal, em cima do gráfico, ó. A mãozinha está andando, eu paro ela, clico com o lado direito e já me abre essa caixa de diálogo. Inserir indicador, tá? O que eu vou colocar aqui? Volume. Eu vou procurar o volume financeiro com cor, tá? Agora sim, pessoal, eu preciso que o volume financeiro esteja exatamente numa janela nova. Então aqui automaticamente ela aparece nova janela interna. Vou dar meu clique, vou fechar e aqui está o meu volume financeiro, tá? Para você ver qual foi o volume financeiro do dia em determinado ativo, tá? Aqui também, pessoal, só que agora vai ser meio diferente. Eu vou ativar o meu mouse dentro do volume financeiro. Vou clicar, vou inserir, vou buscar a média móvel, tá? E aqui nós vamos ter uma grande diferencial. Eu não vou abrir uma janela interna, eu não vou colocar a média de 9 ou qualquer média dentro do gráfico, já finalizei a configuração do gráfico, só que eu vou colocar uma média no volume financeiro, tá? Eu vou inserir, vou colocar 21 e dar OK, tá? Vai aparecer esse carinha aqui, tá? O que significa a média de 21? Essa média de 21 é a média ponderada dos valores financeiros que aconteceram em 21 períodos, tá? Então, em cada candle, tá, que existia aqui, é um período, tá? A mesma coisa aqui, a média de 9, ela é o fechamento, é a média ponderada de fechamento de 9 candles que nós observamos, tá? E de 200 e 400, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Bem simples, bem fácil assim de configuração, tá? Vamos voltar lá. Vou até
excluir esse gráfico aqui. Vou fazer um novo do zero. Vou vir aqui novamente. Agora eu vou configurar os fundos imobiliários, tá? Então eu clico aqui no mais, né? Eu vou abrir um novo gráfico. Aí para vocês vai ter layout 1, layout 2 e layout 3, tá? Vocês podem fazer o que? Renomear eles, tá? Com lá, se vocês clicarem dentro, dessa aba, vai ficar marcado com o lado direito do mouse, vocês vão clicar e vocês vão só renomear as abas, tá? Daí vocês colocam aquela primeira aba de 9, 21, 200 e 400, vocês podem colocar exatamente de ações, tá? E por que aqui está faltando uma média de 200? Calma aí. Depois eu vejo aqui. Vamos fazer agora uma outra configuração, né? Vamos fazer a configuração do nosso fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, pessoal, é muito fácil, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar o operacional. Novamente, de novo, eu venho dentro do Candle, tá? Com o mouse, venho dentro do Candle, clico 2 vezes, vai aparecer a caixinha de diálogo, tá? Então, positivo, verde, negativo, vermelho, linha positiva, verde, linha negativa, vermelho, tá? Vou dar um OK e me apareceu isso daqui, ok? Aqui eu vou utilizar uma outra ferramenta, tá? Porque esse layout de fundos imobiliários eu utilizo de uma forma que eu tenha sempre comigo algumas cotas de fundo. Então, quando ele fecha fora na banda de baixo, eu vou comprar. E quando fechar acima da banda, eu vou diminuir minha mão, tá? Vocês vão entender por quê. Eu vou clicar novamente dentro do gráfico, lado direito, inserir banda. Eu vou inserir esse cara aqui chamado bandas de Bollinger, tá? Eu vou inserir não no novo gráfico, eu vou inserir dentro do gráfico de ações. Na hora que eu clicar aqui em Petrobras, vai aparecer exatamente esse layout, tá? Eu vou inserir e vou fechar, tá? Agora vai começar a fazer a magia. Deixa eu só deixar ele mais opaco aqui. Pronto. Eu clico 2 vezes com o lado esquerdo dentro da banda. Eu vou deixar o período 21, que vai me substituir a média de 21. Tá? Mas vocês podem utilizar a média de 20 ou 21, tanto para ações como fundos imobiliários. Eu gosto de usar 21. Tá? A aparência eu vou deixar branco. Com linha e preenchido. Tá? Vai acontecer exatamente isso daqui. Ok? Eu vou até colocar aqui um ativo para vocês verem mais ou menos como eu utilizo as minhas operações, tá? Só que falta mais uma coisa, né? Falta a nossa média de 9. Agora eu vou vir por aqui para colocar adicionar a média de 9, tá, pessoal? Venho aqui, média de 9, coloco o número 9 aqui, dou OK, nós estamos aqui já com a média. Clico 2 vezes, trago ela para exponencial, coloco ela como vermelho e dou uma engrossadinha, tá? E também vou dar uma engrossadinha também, aparência da média 2.
e ele fica com essa cara aqui. Se lembra quando eu falei para você, quando o preço fechar fora, tá? Quando o preço fechar exatamente dentro da banda, eu faço uma entrada, tá? Como é fundo imobiliário, pessoal, eu não me importo com stop loss. Eu só adquiro fundo imobiliário, tá? E o que eu faço? Se eu entro aqui com 5, 10, 15, 30, 40, quando o mercado fechar fora, eu estou saindo pelo menos de 70% a 80% da minha mão, tá? É isso daí que eu faço sempre com fundos imobiliários, tá? Se vocês perceberem, teve aqui um spreadzinho aqui nesse fechamento de 31%, tá? Bem legal. Um fundo imobiliário, lembrando que paga dividendos todos os meses. Escolham os melhores. Se vocês não souberem, estou à disposição para falar para vocês, tá? E essa daqui é a configuração extremamente básica dos fundos imobiliários. Vou tirar tudo aqui. E agora nós vamos passar para quê? Agora nós vamos passar para índice. O índice. Vamos vir aqui no iFood. Vou mostrar para vocês a configuração dele. O índice futuro, nós vamos utilizar sempre uma média de 3, tá? Vou vir aqui nos indicadores, clicar, média móvel, vou adicionar 3 e vou dar OK, tá? Vou clicar 2 vezes com o lado esquerdo, vou trazer ela para vou deixar ela verde mesmo, espessura 2 e dar OK. Só que o grande barato do nosso índice, nós usamos o 15Rs, tá? Lembra daquela posição que eu falei de configuração do candle? Nós vamos fazer isso agora. Vamos clicar 2 vezes com o lado esquerdo do mouse em cima do candle. Vai aparecer propriedades e nós vamos colocar candle, tá? Quem não percebeu como é que faz, no início do vídeo tem lá a configuração, isso daqui como chega novamente, tá? Novamente, pessoal, eu vou clicar 2 vezes em cima do candle e vai abrir essa caixa de diálogo, ok? O 15Rs foi um valor que nós chegamos a essa proporção, porque pelo setup que desenvolveram, né, o Zé, ele antecipa, ele dá a reversão exatamente em um candle, no segundo candle, tá? E aí o stop seria na mínima, tá? A entrada seria aqui em cima, o stop na mínima, tá? O que mais nós adicionamos no gráfico do índice? Nós vamos lá, o lado direito do mouse, clicamos dentro do gráfico, vamos inserir o indicador e vamos escrever estocástico lento. Clicando uma vez, ele vai automaticamente abrir uma janela interna e eu já vou inserir, tá? Vocês podem perceber que já veio com as linhas de 80 e de 20, porque esse gráfico já está plotado aqui, exatamente aqui, em um gráfico pronto, né? Só que agora eu vou fazer um novo. Então, tendo isso daqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar exatamente 2 vezes em cima desse 14, tá? Exatamente nesse 14 aqui, ó, pessoal. Nesse 14 eu vou clicar, ok? Vou clicar exatamente em cima desse 14, vai me abrir exatamente essa caixa de diálogo, mas não é... Não, desculpa, calma aí.
Perdão, pessoal. Vocês vão clicar exatamente no estocástico lento. Na escrita estocástico lento. Aqui escrito, vocês vão clicar 2 vezes com o lado esquerdo. Tá? Vai abrir o 14. Vocês vão colocar 21 períodos. Ok? Aplica. Dá OK. E a média continua de 3. Como nós vamos colocar o sobrecomprado e o sobrevendido nesse gráfico? Tá? Aqui do lado, pessoal, nós temos uma caixa de diálogo com um monte de ferramentas de figuras para a gente utilizar. Tá? Ou está aqui, ou está aqui na parte de cima de algum gráfico de algumas plataformas. Tá? Eu vou vir exatamente nessa linha que vai estar escrito resistência. Eu vou clicar e vou jogar uma resistência aqui. Você pode ver que é uma linha contínua. Tá? Eu vou vir de novo nessa resistência e vou trazer mais uma linha contínua. Lembrando que nós utilizamos sempre o 80% e o 20%. Tá? Eu venho exatamente com o meu mouse em cima dessa resistência, clico 2 vezes do lado esquerdo e vai me abrir essa caixa de diálogo. Posição, eu vou clicar aqui em cima do preço e jogar 80. Clicando, ele automaticamente já vem para a região dos 80% aqui. Aqui vocês podem perceber que está 17. Ou eu pego ele, arrasto, ou se não, eu clico 2 vezes com o lado esquerdo, posição 20. Tá? Vocês podem perceber, pessoal, eu só vou colocar aqui uma regra de cor, né, para vocês perceberem uma coisa. Inserir regra de coloração, mas eu estou usando o Presidente Reversão 3. Tá? Isso aqui eu já vou mandar para vocês também no nossa lista de distribuição. Tá? E aqui tá as operações. Tá? Sobrecomprado, mercado sobrecomprado, deu oportunidade, mercado, a entrada foi exatamente aqui, o stop aqui em cima, o mercado derreteu aqui até a linha de baixo, vindo no sobrevendido. Tá? Simples assim para operar. Não tem muito segredo para operar o índice. Ok? Bom, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer a parte 2 daqui a pouquinho.